E aí, maravilhosas e maravilhosos? Tava com saudade de aparecer por aqui, ó. A gente deu uma secada. Isso que falam, né? Que depois dos 40 a gente não consegue emagrecer, não consegue, né? E aí a gente tá aqui mais uma vez para aprender um pouquinho sobre como a gente pode melhorar o nosso corpo, tá? É muito importante vocês entenderem que o processo de alimentação pelo tipo sanguíneo ele é uma constância. Mas as análises sanguíneas, o que vocês fazem além, como a gente vai ter uma aula sobre aterramento, que eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, falar sobre o banho gelado, tá? Técnicas que vão auxiliar ainda mais na saúde e bem-estar. A suplementação também é importante. Passou dos 35, é interessante a gente suplementar. Por quê? Hoje o nosso corpo não absorve igual há 20 anos atrás. Os alimentos mudaram, a absorção também. Então, cada vez mais os alimentos estão sendo adulterados. E isso impacta muito na absorção de nutrientes, tá? Agora a gente vai aprender um pouquinho em relação a banho gelado. Será que banho gelado faz bem para todos os tipos sanguíneos? Hoje é uma moda, virou uma moda as pessoas tomarem banho gelado ou entrarem naquelas imersões com o banho gelado. Então, é muito importante que a gente entenda se isso é bom para todo mundo. O que é necessário para que eu faça esse banho gelado? Eu vou sofrer consequências? Então, eu trouxe para vocês, né, umas pinceladas daquilo que eu acredito, que eu busquei na literatura e que melhor se encaixa a cada tipo sanguíneo aqui, tá? Pode passar, por favor. A gente tá amando essa saboneteira aqui, tá? Isso aqui era uma coisa que a gente o quê? Tinha um sonho, esse sonho está sendo concretizado. Então, olha só, o que é o banho gelado? O banho gelado nada mais é do que a gente ligar a um chuveiro a uma temperatura mais fria e mesmo com uma temperatura fria fora do contexto, né, pelo clima, a gente conseguir ter essa adaptação de tomar um banho gelado, tá? A literatura traz que o banho gelado, ele melhora a circulação, isso vai induzir ao relaxamento, diminuir a fadiga, o cansaço, tá? Ele vai estimular a disposição, então, quando você acorda e vai fazer um banho gelado, você literalmente acorda, isso melhora o sistema imunológico, o seu sistema imune fica mais atento, tá? Ele consegue se regenerar facilmente, ele também vai auxiliar no humor e você vai ficar mais em alerta. Por quê? Porque é como se fosse literalmente um choque, e é isso que o banho gelado faz. Ele traz um choque para o nosso corpo. E aí é que está, como ele traz um choque, existe algumas contraindicações. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei para vocês do Dr. Baracate, eu gosto muito dele, tá? E ele é um médico integrativo. E ele colocou aqui duas formas bem simples da gente entender. O banho quente e o banho frio. O banho quente, ele vai auxiliar na redução dos inchaços, reduzir uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Ele auxilia no relaxamento dos músculos, diminui a tensão corporal. Ele vai abrir os poros para limpar, literalmente, o nosso corpo, tá? E reduzir as toxinas. Ele também auxilia na redução da ansiedade, ele deixa o coração mais quentinho. E ele auxilia também na limpeza do nariz, ele descongestiona. Geralmente, o banho quente é interessante fazer antes de dormir, antes de você ir para a cama, tá? Com as luzes mais apagadas. Então, isso vai trazer um conforto. Por quê? Porque nós viemos do quentinho, dentro do útero da nossa mãe. Então, a gente tem uma ligação muito forte em relação a ter um banho quentinho antes de dormir. Isso vai auxiliar a esquentar o corpo e você vai entrar num sono profundo, de relaxamento mais facilmente. Já o banho frio, ele vai estimular, como a gente literalmente recebe um choque, o corpo fica atento. Então, isso vai acelerar o metabolismo, isso vai estimular o sistema imune e hormônios que vão reduzir a depressão ou a tristeza, tá? Porque literalmente eu vou aumentar essa circulação no meu corpo. Eu também vou auxiliar no rejuvenescimento da pele. Eu vou melhorar a qualidade da pele. Por quê? Porque nessa temperatura eu vou gastar mais energia. Então, as nossas células naturais, elas também vão conseguir destruir aquelas células que estão ruins ou fazer aquela fagocitose, autofagocitose. E isso também vai auxiliar no rejuvenescimento, tá? Também auxilia na redução da queda de cabelo, tá? Deixa você mais alerta, deixa você
com a mente mais focada e auxilia também na prevenção de resfriados. Por quê? Porque uma vez que eu dei um choque, entre aspas, para o meu corpo, ele fica mais atento, o sistema imune fica mais alerta e ele consegue reconhecer mais fácil algum tipo de célula safada que queira se reproduzir ali de maneira errada, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, a gente fala que tomar banho gelado não significa que para todas as pessoas sejam da mesma forma, tá? Por quê? Porque existem alguns riscos, ou seja, pessoas que não podem tomar banho gelado, como por exemplo, aquelas pessoas que têm problemas de pele, então às vezes está com a psoríase atacada, algum problema de pele que tem algumas lesões, tá? Ou então com baixa imunidade, por exemplo, você está resfriado e vai tomar um banho gelado. Isso não é indicado, por quê? Porque aí a sua imunidade ela não está conseguindo processar todas as informações, ela está focada em matar aquele vírus ou aquela bactéria e você vai estimular ainda mais para que o sistema imune fique de prontidão. E isso vai baixar ainda mais a imunidade, porque a nossa imunidade ela tem um tempo para resolver os problemas, ela não consegue resolver todos ao mesmo tempo, então ela dá prioridade. Por isso que quando você está gripado, não é interessante você tomar banho gelado, tá? Pode passar. E aí, quanto tempo? Geralmente, a literatura nos traz... por que, Carla, você fala literatura? Porque isso é algo que eu não faço. Vou explicar por quê, tá? Então, eu fui buscar nos artigos o que falava sobre o banho gelado em relação à parte científica, tá? Então, geralmente, as pessoas falam que ficam de 3 a 10 minutos embaixo do chuveiro, tá? Então, isso é uma progressão. Não é que hoje você nunca fez banho gelado e vai ficar lá 3 minutos. Não. Isso pode ficar, por exemplo, 30 segundos, 1 minuto, tá? E você pode ir aos poucos mudando a temperatura da água. Então, não de uma vez. Se você não é acostumado, por exemplo, e quer experimentar até onde o seu corpo aguenta, vai abaixando aos poucos a temperatura. Para que essa temperatura, o corpo consiga se adaptar e não seja um choque muito forte, tá? Eu não tenho sensibilidade a frio. Então, na verdade, por eu ter questões desde a infância, eu tive muito problema com bronquite, problemas pulmonares em relação à friagem. Então, eu desenvolvi um grau de sensibilidade ao frio. Então, eu não suporto água gelada. Então, literalmente, eu sinto uma hipotermia. O que é a hipotermia? Quando você treme de frio e é incontrolável. Você treme a mandíbula, treme o corpo e você pode perder até a consciência. É muito sério, tá? Então, é uma técnica que eu não uso. Até quando eu vou fazer natação, alguma coisa, se a água é muito gelada, eu não consigo ficar dentro. Porque eu tenho uma sensibilidade. Chega a ser uma alergia a frio, tá? Então, se vocês já viram alguns momentos, quando começa a ter frio aqui na minha cidade, eu sempre coloco uma touca. Essa touca é para me proteger a parte da orelha, para esquentar essa parte, porque a gente tem muita sensibilidade, quem tem problemas com alergia a frio, e isso gera problemas de rinite, sinusite. Então, para que eu não tenha isso, eu sempre uso muita touca, tá? Porque eu preciso deixar essa região mais quente e também a parte peitoral. Então, o banho gelado não é algo que eu faça. E aqui eu trouxe os prós e os contras, tá? Não vou dizer assim, faça o banho ou não faça. Cada um vai observar aquilo que realmente o corpo dá sinais. Por exemplo, eu estava conversando com o tipo A e ela disse, eu adoro tomar banho gelado. Nossa, eu me dou super bem. Ok. Ela é A, eu sou O. Nossa, mas não deveria ser o contrário? Não. Porque além do tipo sanguíneo, nós também temos sensibilidades diferentes. Então, a sensibilidade do meu corpo não permite que eu faça, por exemplo, um banho gelado. Mas tem outros tipos sanguíneos O que fazem o banho gelado e se sentem bem. Carla, mas ajuda a emagrecer? Tudo que eu coloco em a temperatura baixo daquilo em que o meu corpo aceita, eu vou estar estimulando um aumento de metabolismo. Mas tem outras formas de aumentar o metabolismo. Como vocês viram, eu dei mais uma secada, mas essa secada não foi por conta de fazer banho gelado ou entrar
em uma banheira com gelo. O que eu fiz? Fiz o protocolo 4 por 15 dias e fiz o que eu passei para vocês, que é terça, quarta e quinta, o jejum consumindo a última refeição até as 15h30. Então, isso já dá um resultado muito legal, tá? E eu expliquei para vocês no grupo. Então, quem tiver alguma dúvida pode mandar também que eu explico de novo, tá? Então, eu não posso, por exemplo, me aventurar a consumir um banho gelado. Por quê? Porque eu vou mostrar o que pode acontecer aqui. Então, eu sou uma pessoa que não sou adepta a essa técnica. E não é porque eu não sou adepta que eu não tenho os resultados favoráveis. Perceba que isso é mais uma técnica que vocês estão aprendendo a ter consciência e poder falar sobre o assunto, ok? Pode passar, por favor. E aí, quais são os cuidados aqui? Então, quando a gente fala em perigo, existe sim um perigo, por quê? Porque pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm pressão alta ou hipersensibilidade ao frio, como é o meu caso, isso pode causar um choque térmico. Isso pode levar a um ataque cardíaco. Isso pode trazer irregularidades no ciclo cardíaco. O que é isso? O coração pode bater rápido, de repente ele bate devagar. Ele pode também ter problemas de pressão. Então, às vezes, pode causar uma pressão mais alta, ou você pode entrar em uma hipotensão, por exemplo. A minha pressão é 9/6. Ela é muito baixa. Então, se eu faço um banho gelado, pode sim que eu entre até em um desmaio, dependendo da temperatura. Por quê? Porque o meu corpo, ele não tolera ao frio. Tamanha a sensibilidade que eu tenho. Carla, como é que você descobriu isso? Desde pequena, eu sempre tremia quando eu ia tomar banho no frio. Eu tremia de bater o queixo. Só que naquela época, eu achava que era normal. Só que dentro da minha casa, eu era a única que era, entre aspas, a frienta. Então, como eu tinha problema pulmonar por conta dos alimentos e por conta da minha natureza mesmo, genética, que eu não sabia pelo tipo sanguíneo, então eu comia muita porcaria, eu vivia com problema respiratório. Bronquite, os bronquíolos estourando, eu não conseguia respirar, não conseguia nem falar. Só que na época eu achava que era normal, porque falavam que era normal isso. Mas ao longo do tempo eu fui crescendo e eu fui sentindo piora. Então, assim, eu não posso tomar banho e sair do banheiro para um outro cômodo se tiver mudança de temperatura, porque eu começo a tremer, as minhas mãos ficam geladas e eu não consigo nem andar direito, porque a minha boca fica roxa. Então, a minha sensibilidade ao frio ela é muito alta. Se eu tomar um banho gelado, amada, é só pedir o quê? Só para comprar o posto de caixão ali. Porque isso eu posso desenvolver um ataque ou posso desenvolver um problema por conta dessa água gelada. Então, no meu caso, hoje eu vejo que para mim é perigoso, então eu não vou me arriscar. A mesma coisa é entrar numa água muito gelada. Outra gente fala assim, mas a água gelada ela relaxa. Para quem? Para quem? Em que tempo? Então, entendam que nem tudo faz bem para todo mundo. Eu deveria resistir? Sim. Mas internamente o meu corpo não aceita. Então, não é uma coisa que eu motive as pessoas a fazerem. Eu sempre falo, vamos pensar como o seu corpo reage, tá? Porque entre os tipos sanguíneos, Carla, mas e os tipos sanguíneos? Nós temos variedades internas, então não é só o tipo sanguíneo. Você tem ali 50% pai e 50% mãe. Talvez o gene do tipo O seja forte na sua corrente sanguínea e você seja O. Mas tem ali um gene, por exemplo, tipo B. Mas você pode ser um tipo O puro como eu e ter uma sensibilidade. Porque nós temos alterações genéticas. E isso também influencia a sensibilidade ao frio, tá? Então, o risco também pode acontecer de reduzir, dar fraqueza, tontura, náuseas, convulsões, desmaio. E a hipotermia que eu falei para vocês. Carlos, o que é hipotermia? A hipotermia é um quadro em que você começa a tremer generalizada, como eu falei para vocês. A boca vai ficando roxa, as mãos vão ficando roxas. A gente começa a tremer num grau que você não consegue, você perde até o raciocínio. E algumas vezes eu tive, e hoje eu cuido, assim, eu tenho que sair e colocar alguma coisa
tampar a minha cabeça e tampar a parte pulmonar. Aí eu fico bem. As pernas não tenho frio, os pés não, mas o problema é pulmão e cabeça. Então, eu enrolando essas duas coisas ou ligando já um secador, eu já fico bem. Mas se eu saio e tenho uma temperatura mais baixa, e se eu não me policiar, eu começo a tremer e aí eu fico, é involuntário essa hipotermia. E essa queda abrupta da temperatura é que pode ocasionar mal. Não é porque a gente quer, tem pessoas que acham que às vezes é frescura. Tem alguns quadros de hipotermia que são tão fortes da pessoa ter que. Ela cai, literalmente ela cai, e uma outra pessoa tem que chegar e abraçar ela, principalmente a parte pulmonar, para que ela consiga respirar naturalmente e vai esquentando as partes internas, tá? Eu tenho uma colega que o namorado tem isso. Ele é da Bahia e lá é muito calor e ele não aguenta nem o ar-condicionado ligado. Ele tem uma hipotermia mais severa ainda que a minha. Então, quando ele veio para Maringá, teve um dia que ele saiu do banheiro e ele teve literalmente um choque, em que quando ele sentiu essa temperatura brusca, que não era brusca, mas para ele era, ele caiu. E no que caiu, ela correu e jogou uma toalha em cima dele, ficou segurando e ele ficou se batendo até esquentar. Que foi onde ela começou, ele falava, esfrega meu pulmão, é atrás. Pulmão que eu falo é as costas, né? Então ela foi esfregando e foi abraçando ele e foi fazendo essa troca de calor para que ele conseguisse então levantar. Então não é uma coisa, gente, não é uma frescura e não é uma coisa que a gente quer ter. É algo que o nosso corpo, infelizmente, tem reação. Então, no meu caso, é um caso que eu não faço banho gelado. E eu tô aqui para esclarecer até que ponto faz bem para você. Tá certo? Pode passar. E aí, como que você pode tomar esse banho gelado? Igual eu falei, vá aos poucos. Então, quer experimentar? Vai mudando gradativamente a temperatura e observe, tá? Eu li um artigo falando que se você dormir pelado e colocar o ar-condicionado no 19, 18 e dormir ali 8 horas dessa forma, você já vai ter o benefício desse gelo literalmente no seu corpo, tá? De melhorar a imunidade, de aumentar o gasto energético, a taxa metabólica basal, de ter os efeitos de relaxamento. Então, você pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, que é geralmente o que eu faço, tá? Então, geralmente eu não faço banho gelado, mas tem algumas madrugadas ou alguns dias que eu ligo o ar no 18 e eu durmo peladona, né? Igual a gente veio ao mundo. E aí, no meio da madrugada tá um pouco mais frio, eu cubro ali a parte peitoral, do pulmão e a cabeça. Eu durmo de touca, igual uma avó, sim, eu sou dessas. E aí eu fico bem, as minhas pernas não gelam, os meus pés não gelam. Então é só essa parte mesmo, tá? E aí você consegue ter os benefícios também de um banho gelado. Assim eu me sinto mais segura e eu não sinto que me faz mal, me faz bem, tá? Pode passar. E aí, alguns estudos falam que o banho gelado, ele pode aumentar a testosterona. Então, o que eu trouxe para vocês? O banho gelado, ele pode ativar proteínas através do choque térmico. Literalmente é isso que o gelo faz, ele dá um susto. E essas proteínas ativadas, e por isso que o sistema imunológico fica mais ativado, porque teve um choque ali, o que vai acontecer? Isso vai estimular o aumento da testosterona, mas não é um estímulo excessivo. Vai aumentar. Quando eu aumento a testosterona, eu começo também a ter um estímulo de renovação muscular, reduzir as dores musculares após um treino, tá? Eu vou favorecer o retorno das fibras musculares de maneira a ter menos dores, menos produção de ácido lático. Então, geralmente, vocês já viram que geralmente, né? Que a gente tá assim. Você tá numa banheira de gelo ou você, profissionais fazem algum esporte, depois eles vão para uma banheira de gelo. Isso é o quê? Para evitar a fadiga muscular, para evitar esse excesso de ácido lático e as dores musculares pós-treino ou pós a atividade física, tá? Então, isso melhora muito a recuperação muscular. Foi daí que veio, da década de 1920, do uso constante de gelos para jogadores de futebol, para esportistas que têm muito impacto em relação
a reduzir essas lesões, essas dores musculares, tá? E aí hoje já se tem essa pegada mais melhor o metabolismo, idade, sim, é verdade. Mas é aquilo que eu volto a falar. Para quem? Em que horário? Tá? Então, à noite, geralmente, eu não recomendaria nenhum tipo de banho gelado para vocês. Ora, se a gente viu que o banho quente tem a função de relaxar, de colocar você quentinho para a cama para ter um sono gostoso, por que você vai dar um choque no seu corpo para você ficar ligadão à noite e não conseguir dormir? Então, o banho gelado, para quem quiser experimentar, é interessante que se faça de manhã, tudo bem? Ou depois de um treino, enfim. Pode passar. E aí, aqui também tem a questão, e no inverno, como é que eu faço? Eu tomo banho, frio eu não tomo. Então, se você está com um resfriado, não é interessante. Se você tem risco de hipotermia, assim como eu tenho, também não faça. Se você começou a fazer e sente que você saiu muito frio, muito trêmulo, então já não é uma coisa legal para você fazer. Porque isso pode levar ao quê? Choque térmico, temperatura muito abrupta em um curto período de tempo. Isso pode levar a um ataque cardíaco, tá? Então, pessoas, mais uma vez, com problemas cardiovasculares, circulatórios, tá? Problemas de retorno venoso, não devem fazer o banho frio, principalmente no inverno, tá? Quem tem diabetes também não. Quem está grávida e pessoas que tenham doenças autoimunes. Por quê? Porque esse estímulo, ele é um susto. E o susto pode gerar consequências se você já tem uma predisposição genética a ter algum tipo de doença como essa que eu falei acima, tá? Então, a hipotermia, Carla, é uma doença? Ela não chega a ser uma doença, mas ela é uma sensibilidade. Digamos como se fosse uma alergia ao frio. Então, eu tenho alergia ao frio, tá? Por isso que eu sempre tô com touca quando está um pouco mais baixa temperatura e também tenho a parte da região do pulmão bem quentinha para que eu não sinta isso. Porque senão eu tremo igual uma vara verde, tá? Pode passar. E aí, é para todos os tipos sanguíneos? Agora vocês podem responder. Não. Isso vai depender de questões multifatoriais. Você já fez um banho gelado? Se sentiu bem? Não precisa fazer todos os dias. Pode fazer dia sim, dia não. Você se sente bem? Não, Carla. Eu entrei e eu fiquei irritada. Nossa, o frio me irrita. Então, se o frio te irrita, isso não faz bem para você. Ah, Carla, eu não passei bem, eu fiquei com meio dor de cabeça, parece que fiquei meio tonta. Então, não faz bem. Então, independente do tipo sanguíneo, aqui está mais uma questão de sensibilidade do que efetivamente de cada tipo sanguíneo. O que a gente precisa entender é que cada ser é único e as sensibilidades também. Então, nesse caso, em relação à temperatura, a gente precisa estar mais atento ao que o nosso corpo fala. Igual eu falei para vocês. Comecem, se quiserem testar, observem. Fiquem 30 segundos, 1 minuto. Ah, Carla, não deu para mim. Então não faça. Não fiquem escutando o que todo mundo fala que faz bem. Ah, porque o fulano de tal faz. Deixa ele. Se você não se acostumou, igual o banho gelado, desde o ano passado que o pessoal vem falando, no último congresso que eu participei, falou sobre aterramento, que a gente vai ter uma aula, falou sobre banho gelado, mas assim, não é algo que me encanta. Por quê? Porque da forma que eu ensino vocês, os resultados são excelentes. Então, eu não preciso utilizar de algo que para mim não faz bem para falar para vocês, não, podem fazer ou não podem fazer. Então, observem o corpo de vocês. Observem como vai ser a resposta do corpo de vocês, para que vocês analisem se isso realmente é benéfico ou não. Hoje eu falo para vocês, no meu caso, não é algo que eu faça. E eu não faço porque eu tenho uma sensibilidade ao frio. Logo, por mais que as pessoas falem que é bom, que é isso e aquilo, para o meu corpo, para as necessidades fisiológicas, não faz bem. Então, não é algo que eu siga. Mas para você que está assistindo, pode dizer assim, não, Carla, eu me sinto super bem. Ok. Mas é aquilo que eu falo. Não faça todos os dias, todos os horários. Faça dia sim, dia não. Porque o excesso também faz mal para o corpo. Assim como os alimentos, assim como o excesso de exercício físico.
Então, tenham essa percepção do corpo. Nem todos os dias o corpo quer entrar embaixo de um chuveiro com uma temperatura mais baixa. Tem dia que você quer algo mais quentinho. Tem dia que você quer algo mais confortante. Então, não coloque isso como um aparador e fale, eu tenho que ser assim. Não. Respeite o corpo de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ter ainda mais saúde e bem-estar. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, se não temos dúvida, nós paramos por aqui. Um beijo para vocês. Boa semana e até mais. Tchau!